sobre a própria prisão, né, do irmão do Joesley, o Wesley Batista, que foi preso nesta manhã aqui em São Paulo, dentro disso que a gente, do que a gente está falando, e teve uma coletiva no final da manhã, né, detalhando um pouquinho é a chamada segunda fase da Operação Tendão de Aquiles, né, que apura o uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Tem uma aspas aqui do próprio delegado que falou, o Vitor Hugo Rodrigues. Ele disse o seguinte: as vítimas não foram só os acionistas da JBS, mas em um contexto mais amplo, a vítima é o próprio país em que vivemos. Os crimes abalaram a confiança do mercado financeiro. Quer dizer, o que esses caras roubaram é algo assim impressionante. Dentro disso tudo que a Vera estava colocando aqui, é um negócio fora do comum, né? Não me lembro de algo tão expressivo assim, mas vai lá, fala aí, o André Azar. Em primeiro lugar, nós sabíamos aqui, para fazer um gancho, falamos aqui ao longo da semana, que essa deliberação no Supremo hoje sobre a suspeição do Janot não daria em nada, né? Da mesma forma como a Vera disse com muita propriedade, em nada dará o pedido a ser examinado contra o Gilmar Mendes. É um espírito de corpo, de proteção. Faz sentido? Não vou entrar nessa questão. Mas há a suspeição de ordem moral, né? Ninguém pode dizer agora que o Janot é corrupto, que está envolvido nesse esquema de que o Miller fazia parte. Não é possível dizer isso. Mas é possível dizer que ele é o nome que o acordo com os Batista, né, inclusive que rendeu imunidade, foi a grande grife de sua gestão, que esses nomes todos, Pelela, Sérgio Bruno, Marcelo Miller, eram homens de sua confiança, da força-tarefa que ele criou para si, e que uma vez que essa casa caia dele também, moralmente e no campo da competência. Para mim, o Janot é incompetente e não tem condições morais de ser procurador-geral da República. Ele deveria se declarar suspeito e renunciar ao cargo. Ainda é tempo. Isso é uma questão moral. Sobre o Wesley Batista, era muito estranho que ele não tivesse sido preso ainda, junto com os outros. A prisão dele, no entanto, tardia, acaba com o acordo firmado da JBS com o Ministério Público. Ele era o último pilar livre entre os delatores. Há outros, né? Há o Francisco de Assis, há franjas, mas dos mais importantes, né? Ele era o último. Crime contra o mercado financeiro, né? Nós vamos falando disso aqui há muito tempo. O que esses senhores fizeram foi negócio, business, com um acordo que firmaram com o Ministério Público. E fizeram de modo premeditado, prepararam isso. Marcelo Miller, como a Vera disse, compôs esse cenário. Eles armaram, estudaram a situação. Se dariam bem do ponto de vista pessoal, morando nos Estados Unidos, etc. e tal, imunes, e ganhando dinheiro, especulando contra a moeda brasileira. Foi o que esses senhores fizeram. Então, parabéns para a distinção que fez hoje a Polícia Federal na prisão desse senhor e a Justiça Federal de São Paulo. Vejam, não foi Edson Fachin o responsável por essa prisão. Foi a Justiça Federal de São Paulo. E o que é a marca distintiva? A Justiça de São Paulo decretou prisão preventiva a Wesley Batista. Aquela que deveria ter sido decretada para o irmão Joesley e para o Ricardo Saúde, que estão na temporária. E toda aquela palhaçada de que eu falei aqui mais cedo na semana, do trâmite bizarro em que a coisa aconteceu. Também estão com a prisão preventiva decretada Joesley e Ricardo Saúde. Então, ao fim da temporária, se o Fachin não tiver a decência de convertê-la em preventiva, eles vão sair de Brasília ao fim da temporária para a prisão em São Paulo para cumprir a preventiva. Vera. Bom, a gente entra aí num problema grave que é de crime econômico, crime contra a ordem econômica, né? Uma outra natureza de crime, um outro universo bastante complicado, envolve a CVM, envolve as regras de tratativa de mercado dos Estados Unidos. Eles estão sendo acusados de tentar burlar o mercado. São as primeiras prisões que se tem notícia no Brasil, recentemente, de prisões por esse tipo, por esse crime,
por esse motivo. Então, é bastante grave, e se houver um procurador da República envolvido diretamente nisso, é mais grave ainda. É como se o procurador tivesse atuado como alguém que forneceu informações privilegiadas para que esses senhores pudessem lucrar com venda de ação, lucrar no mercado de derivativos, lucrar no mercado de câmbio. Então, a coisa vai ganhando uma conotação mais grave ainda, Patrick. E o que está por trás disso tudo? E essas mensagens de WhatsApp reforçam o que já era possível depreender daqueles áudios vazados na semana passada. Esse acordo só foi costurado dessa maneira, com esse tipo de benefício, com esses benefícios assim tão vultosos para os irmãos Batista e seus asseclas, porque eles tinham o que achavam ser a joia da coroa nas mãos. Eles repetem isso nas conversas interceptadas agora pela Polícia Federal. Eles dizem que eles sabem que eles têm um trunfo muito grande, que é o fato de poder entregar o Michel Temer. Então, tudo isso está interligado e às vésperas de uma nova denúncia que deve atingir o próprio Temer, deve atingir o Joesley também. Então, como se Janot, Joesley, Temer, todos eles tivessem se encontrado à beira do precipício e um parecesse empurrar o outro e você não sabe quem vai rolar precipício abaixo primeiro. É essa a situação do Brasil atualmente. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Madu, antes da gente ir para o intervalo? Queria, rapidamente, claro. A primeira coisa, com a prisão do Wesley, e o Joesley já está na cadeia, o que eu posso garantir é que não vai faltar bife na prisão. Para todo mundo vai ter. Agora, só aprofundando a questão, o Wesley era o presidente do conselho, é o presidente do Conselho de Administração do Grupo JBS. Isso é de uma gravidade muito grande, porque, como já se falou aqui, ele está envolvido em crimes contra o mercado. E sendo que a JBS é uma empresa que opera nos Estados Unidos. Aliás, tem muitos e muitos investimentos nos Estados Unidos, grandes plantas lá. Então, eles ficam à mercê do SEC, que é o órgão de Securities Exchange Commission, que é o órgão que regula o mercado de capitais lá, entre outras coisas, que é severíssimo. É severíssimo. Então, o próprio grupo JBS está em enorme risco. Eles já ainda, semana passada, queriam tirar o Wesley da presidência do Conselho, não conseguiram. O BNDES fez um movimento nesse sentido, não conseguiu. E com o presidente do conselho da empresa preso, né, a situação do grupo JBS, na minha opinião, é gravíssima. É gravíssima. Eu não sei o que pode vir a acontecer.